nossa aula. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre asilo e refúgio. É uma matéria que, particularmente, eu gosto muito, até porque a gente acaba trabalhando na defensoria muito casos desse, e é um caso tão, ele é tão pertinente, digamos assim, aos conflitos da sociedade, que tem muitos filmes sobre esse caso. Então, eu não compartilhei, né, com vocês, ou compartilhei não, né? Tá, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu quero mostrar para vocês antes de iniciar a aula. Estou compartilhando aqui, quero mostrar para vocês ali no capítulo, então, refúgio e asilo. E aí vocês vão ver que tem vários vídeos, tá? Tem um vídeo institucional da Defensoria que fala do trabalho lá na Venezuela, tá? Que fala um pouquinho sobre a missão acolhida do Exército e a missão Pacaraima da Defensoria em relação ao acolhimento dos venezuelanos, antes, evidentemente, da Covid. Aí tem um videozinho curto aqui, a diferença entre asilo e refúgio, tá? Apesar dele fazer referência ao Estatuto do Estrangeiro, os dispositivos não alteraram em relação ao asilo, então dá para ler. E aí tem um videozinho, tá? Tem algumas reportagens aqui e um documento de refúgio em números. Depois tem um trabalhinho bem simples que 8 de vocês já fizeram, sobre pegar o conceito de refúgio e o conceito de asilo, só escrever. E aí eu coloquei vários filmes para vocês, se vocês estiverem aí, assim, a fim de ver um filme com algum conteúdo histórico, tá? Algum conteúdo sobre refúgio ou que tenha alguma relação aqui com a nossa temática. Então tem aqui, só esse aqui, Snowden, herói ou traidor, esse filme fala mais de asilo do que de refúgio. Os demais, eles são todos filmes da temática do refúgio. Esse aqui acho que vocês vão gostar bastante, Missão no Mar Vermelho. É com aquele cara que fez o Capitão América. Então acho que o pessoal ia gostar. E do Sérgio, agora de 2020, com o Celton Mello? Não, o Wagner Moura, tá? Então tem aqui algumas sugestões para vocês assistirem de filme. Ok? Vamos lá então. Falar um pouquinho sobre asilo e refúgio. Ok. Então, pessoal, a questão relativamente ao refúgio, até antes de começar o vídeo, eu gosto de passar essas imagens aqui, ó. É um minutinho só para dar um contexto sobre o que é refugiado. É um minutinho, assim. Quanta coisa para fazer. Hum? Quanta coisa para a gente fazer, né, professor? Esse mundão. É verdade. Eu acho que aqui dá um contexto um pouco da gente conseguir, com essas imagens, perceber quem são esses refugiados. Depois, nos filmes ali que eu indiquei, claro, muitos são filmes de ficção, né? Outros, a maioria inspirado em fatos reais, tá? Então, tem desde da questão no Camboja, a questão ali, aquele Mar Vermelho, do Sudão, da Etiópia, tá? Dos judeus, da fuga dos judeus da Etiópia por meio do Sudão, é bem, bem interessante, tá, pessoal? E então, assim, um pouquinho a gente começar a se aproximar dessa realidade, que é uma realidade que
aqui hoje a gente visualiza sob o prisma de estado receptor, mas que a gente possa também conseguir enxergar a partir do olhar dessas pessoas e a partir do olhar de conflito em que essas pessoas estão. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho essa questão do refugiado. Quem é o refugiado? Eu respondi aqui, acho que a Carla perguntou qual era o link, eu acho que eu não respondi, né, Carla? Ah, sim, tá. E então quem são esses refugiados, tá, pessoal? Se a gente for pensar sob ponto de vista, qual o filme que a professora falou agora do Sudão? Então, Ana, é esse do Mar Vermelho? Ui, agora não tô conseguindo. Quero só um pouquinho. Aqui, ó. Saiu. Aqui no AVA. No AVA aqui, ó. Tem vários filmes. Esse aqui é Missão no Mar Vermelho, tá? É um filme do Netflix, esse aqui. Eu botei, pessoal, só os trailers, tá? You're all too reckless. E eu não vou passar agora, mas assim, eu botei só os trailers ali. Aí vocês podem olhar os trailers e depois, se vocês tiverem interesse, vão atrás na internet desses filmes para ver. Aquele outro, esse aqui eu achei muito bom, esse Missão no Mar Vermelho. Aquele outro primeiro. Eu recomendo também. É bom, né? É muito bom, viu, professora? Eu vi esse filme. É. Mais de 3.000 eles salvaram, né? Isso, judeus. E uma coisa, eu pelo menos desconhecia, não é, a existência de judeus na Etiópia. E então são judeus bem antigos, né, Janilson? Sim, sim. E eles ficam no hotel lá. Não vou falar mais, né, prof? É, isso aí. Mas olha, gente, um filme bem legal de ver, tá? Esse Missão no Mar Vermelho. E outro também que eu gostei é Primeiro Mataram Meu Pai, foi produzido pela Angelina Jolie também. Que é esse aqui, ó. Primeiro Mataram Meu Pai, é no conflito no Camboja, tá? Do Khmer Vermelho, bem bacana também, tá? Então tem... Esse aqui, ó, De Pano, o Refúgio, também é um filme bem interessante, pessoal, que ele se passa na França e é um homem e uma mulher do Sri Lanka que vão para lá, tá? Como refugiados, mas até não passa tanto a história. Quer dizer, passa, mas também como que eles são recebidos na França, tá? E eles acabam tendo que ficar em bairros, não é? Violentos. Então, é a história deles nesse sentido, que vão para a França. Bem legal. Eles não são casados, eles fingem ser uma família para conseguir o refúgio na França. Então, uma questão bem interessante. Deixa eu ver o que tem no chat. Ótimo. Então tá, pessoal, vamos lá. Quem gosta, eu gosto muito particularmente de filme histórico. Quem gosta tem bastante ali indicação. Depois até tem, se eu souber de outros, coloco lá para vocês, tá? Então, pessoal, o que seriam os refugiados, tá? Quando a gente fala de refugiado, o primeiro marco histórico, digamos assim, da gente falar a respeito de um indivíduo que sai de uma localidade por uma perseguição, se dá na Guerra dos Balcãs, tá? E depois na Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, tá? Então ali há o registro histórico das primeiras pessoas que são deslocadas em razão de um conflito armado e por perseguição relacionada à etnia, relacionada à nacionalidade dessas pessoas. Até então, pessoal, como que acontece, tá? Antes de uma convenção, antes de um compromisso internacional sobre esse tema, toda a questão relativa ao refugiado era vista da mesma forma como é vista hoje a questão do asilo, sempre como algo discricionário do Estado que está recebendo. Então, ele poderia ou não poderia receber esse cidadão no seu território, né? Então, haveria um marco muito grande
entre quem é identificado nacional e, portanto, teria, digamos assim, legitimidade para residir naquele território, naquela circunscrição, e quem é considerado estrangeiro, tá? Durante essas guerras que eu comentei para vocês, a Primeira Guerra e a Guerra dos Balcãs, há um deslocamento de grande massa da população. E essa massa da população, então, vai buscar refúgio em outros lugares. Então, vai buscar o quê? Uma acolhida em outros países que não naqueles, né, que eles estão sofrendo esse tipo de perseguição. E onde isso vai aparecer mais acentuadamente vai ser durante a Revolução Russa, em 1917. E aí ali é uma perseguição muito grande em relação às pessoas que não concordam com o regime. É tão grande, pessoal, a perseguição, que a Liga das Nações, então, ela acaba se preocupando com esse tema, não é? E a partir de então, ela procura fazer o acolhimento desses indivíduos que fogem aí do regime da Revolução Russa. E eles recebem, inclusive, se vocês já virem em algum documento histórico, um passaporte chamado Passaporte Nansen, que dizia respeito a esses refugiados russos do regime. Mas vai ser, evidentemente, vai ser após a Segunda Guerra Mundial que nós vamos observar o maior contingente, não agora, atualmente isso já foi superado, tá, pessoal? Mas o maior, né, um grande número expressivo de pessoas deslocadas em razão de um conflito, de uma guerra mundial. Isso vai aparecer num primeiro momento, e isso que é importante, pessoal, quando a gente fala de refugiado, que, claro, nós temos a ideia do local em que ocorre o conflito, e aí por uma situação de estar ocorrendo aquele conflito, as pessoas não se sentirem seguras e terem que sair, mas por trás do próprio conflito, isso vai aparecer num primeiro momento, é a perseguição a determinados povos. Então, nós vamos identificar na situação de refugiado determinada etnia, determinada raça, determinada religião que vai configurar uma perseguição. E aí nós podemos falar, por exemplo, do povo judeu. Então, os judeus, eles foram perseguidos no regime nazista. Então, pelo fato de ser, não é, judeu, aquele indivíduo, ele corria um grande risco, né? E, portanto, ele era obrigado não, né, gente, mas ele tentava até, de toda forma, sair daquele ambiente em que ele corria perigo. E aí o Holocausto é bastante paradigmático nesse sentido. Aliás, falando de Holocausto, tem um filme até do Netflix novo, Negação, pessoal. Bem interessante, baseado em fatos reais. Se passa agora na Grã-Bretanha, e é um sujeito, e é verdade, esse cara existe, e ele faz toda uma teoria de que o Holocausto não existiu. E aí ele vai contra uma escritora até que ela é judia, e ele vai dizer que ela está inventando tudo aquilo sobre o Holocausto. E eles vão e é bem legal, assim, para o estudante de direito. Até vou anotar para botar ali na sugestão. E aí eles vão depois para o tribunal para discutir, e ela que tem que provar que o Holocausto existiu, tá? Isso é baseado em fatos reais, por incrível que pareça. Mas, enfim, o pessoal estava falando lá dos refugiados. Então, esses são os refugiados, esses indivíduos que são perseguidos durante o conflito, principalmente aí da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que, terminada a Segunda Guerra Mundial, pessoal, é criada, né, a gente já viu, a Organização das Nações Unidas. E aí, eles precisavam resolver o grande problema relativamente ao deslocamento desse contingente de pessoas oriundos que foram perseguidos durante a guerra, além dos judeus, os ciganos, homossexuais e por aí vai, tá? Então, foi realizada uma convenção internacional, tá, no âmbito das Nações Unidas, tá, que é essa que eu coloquei aqui para vocês, sobre o Estatuto do Refugiado, tá? Então, uma convenção internacional de 1951, tá? Então vejam que a data é bem importante porque ela vai marcar o final
do conflito da Segunda Guerra. E aí ela define, olha que interessante, pessoal, ela define quem é refugiado. Claro que isso aqui já tinha passado, tá? Então nós não tínhamos mais esse contexto, essas guerras todas foram absorvidas depois, não é? Pela Segunda Guerra Mundial. E há uma iniciativa das Nações Unidas, uma iniciativa de um órgão universal de regularizar a situação dessas pessoas que foram obrigadas a saírem do seu país de origem. E aí tem em nascimento o Estatuto dos Refugiados e o Acnur. Lembra ali no vídeo a gente viu o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então é o órgão das Nações Unidas que vai tratar do tema de refugiados. E ele nasce, pessoal, ali, quando vocês vão olhar ali o documento, tem a história do Acnur. Depois eu sugiro que vocês abram ali um videozinho de 5 minutos, tá? Eu não vou passar agora, mas é um videozinho de 5 minutos e ali ele vai dizer como que nasce o Acnur. Então, e aí ele vai falar dos conflitos de hoje, tá? Então ele vai fazer todo um apanhado histórico do papel do Acnur. Então essa convenção ela nasce no âmbito das Nações Unidas, criando um órgão que é um órgão destinado a fiscalizar a convenção, fazendo com que os estados tenham um compromisso internacional de acolhimento dessas pessoas que são forçadas a sair do seu país de origem. Então, essa Convenção das Nações Unidas, ela vai estabelecer o conceito de refugiado. É aquele indivíduo que sai da Europa, onde? Por que Europa? Porque é onde tem o conflito da Segunda Guerra. E se desloca naqueles eventos históricos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Então, para isso é criado o Estatuto dos Refugiados. Claro que aí nesse vídeo ele explica, e a ONU também entendia que esse seria, na verdade, tratar desse refúgio, tratar desse refugiado, seria como tratar dos últimos deslocados, porque como a gente viu, até faz sentido quando a gente vê o objetivo das Nações Unidas é se constituir um organismo de ser garantidor da paz e da segurança internacional, ou seja, de que não houvesse mais guerras no mundo, e a gente sabe que isso foi uma falácia, uma utopia, e até hoje a gente tem muitas guerras, e hoje o contingente deslocado é muito maior do que da Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que é importante esse registro histórico, e o refúgio nasce desse contexto histórico, desse fato histórico. Mas aí o que acontece no mundo pós a década de 50? Começa o processo de descolonização da África. E se vocês forem perceber, não é um processo tão tranquilo assim. Muitas vezes, desse processo de descolonização, vão eclodir diversas guerras civis. Tá? Então, a África vai explodir em guerra civil e as pessoas forçadas a sair dos seus territórios e perseguição em relação à origem tribal desses indivíduos. Isso aparece muito claro naquele filme, tem um filme ali, até agora, Beats of a No Nation, ele fala um pouquinho de um contexto de um país da África em guerra, né? E sobre crianças soldados. E depois, por exemplo, no Quimer Vermelho, isso vai aparecer também no Camboja, no Vietnã, vai depois eclodir no Sri Lanka. Então, a gente vai ver que há um contexto de guerra pelo mundo, que, claro, que ele se desloca, né? O contexto da Guerra Fria se desloca daquele ambiente, né? As duas grandes potências, União Soviética e Estados Unidos, não caem em guerra entre si, mas todos esses conflitos eles acabam se deslocando para outras partes do continente. E aí ali a gente observa muitas vezes perseguição a determinados indivíduos e o contexto de guerra que vai levar com que os indivíduos sejam obrigados a sair do seu país de origem. Tá? Por conta disso, em 1967, as Nações Unidas se reúnem e vão falar o seguinte: olha, eu não posso mais fechar os olhos para a existência de outros refugiados que sejam apenas, né, que não apenas esses europeus do contexto da Segunda Guerra. Hoje os refugiados
podem ser de qualquer limite geográfico e temporal. Então, aqui há o quê? Um aumento do conceito, né? Uma abertura do conceito de refugiado. Então, o refugiado é o indivíduo que é perseguido por diversos motivos de raça, etnia, religião, vários contextos, digamos assim, e ele é perseguido e por conta dessa perseguição ele é obrigado a deixar o seu país de origem, tá? No contexto latino-americano, nós vamos perceber alguns conflitos, não é? Muitas vezes não de guerra, tá? Então a gente não tem esse contexto de guerra civil, mas há alguma perseguição relacionada aí aos períodos ditatoriais, tá? E aí, por conta disso, no âmbito da OEA, tá? No âmbito da OEA, os países se reúnem e fazem uma declaração conhecida como Declaração de Cartagena, não é? Para ser mais fiel aí ao espanhol, e em 1984. E alarga um pouquinho mais o conceito de refugiado. Então, o refugiado é o perseguido, mas também é aquele que se desloca em razão de uma violência generalizada, em razão de uma violação generalizada aos direitos humanos. Então, que se desloca num contexto de guerra, efetivamente. Então, mesmo que ele não faça parte, vamos supor, de uma etnia que é uma etnia perseguida, esse contexto de guerra coloca em risco a segurança desse indivíduo no seu território nacional e faz com que, então, ele seja obrigado a deixar esse território. Então, esses seriam os refugiados, pessoal. Aí o Brasil, como eu coloquei aqui, o Brasil, em 1961, ele aprova a Convenção das Nações Unidas, tá? Sobre o Estatuto dos Refugiados, né? Então, ele vai, inclusive, faz o acolhimento de diversos indivíduos provenientes da Segunda Guerra Mundial, não é? O Brasil conhecido aí como um país de imigração. E depois também em relação ao protocolo que abrange, que aumenta o conceito de refugiado. A Declaração de Cartagena é uma declaração, não é um tratado, né? E os países da América, todos eles acabam adotando esse conceito de refugiado mais abrangente. E o Brasil, então, para regulamentar o que é o refúgio, para regulamentar as duas convenções que nós vimos, que o Brasil aderiu, e aí também num contexto, pessoal, logo após a entrada em vigor da Constituição de 1988, o Brasil, então, lança uma lei conhecida como Estatuto do Refugiado, que é a Lei 9474 de 1997. Logo no início, ela conceitua quem é o refugiado, lá no artigo 1º. Então, vejam que ela traz o conceito clássico no inciso 1º daquele conceito europeu. Então, quem? Aquele que sofreu uma perseguição. Por que motivo? Por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, tá? Já tem até reconhecimento internacional também quanto à condição e orientação homoafetiva. Isso também é uma discussão super interessante, pessoal. Se a gente pode reconhecer o refúgio, a situação de refugiado, por exemplo, para alguém que é homossexual num país cuja homossexualidade é punida com pena de morte, por exemplo, tá? Então, são questões mais atuais, digamos assim, do refúgio, tá? E o inciso 2, ele complementa o inciso 1º, tá? Então, é um indivíduo que não tem nacionalidade, digamos assim. Então, ou ele tem uma nacionalidade, ele não pode ficar nesse país de nacionalidade dele, ou ele não tem nacionalidade, ele também não pode ficar no país em que ele tem residência habitual. E o inciso 3º, aqui por influência dessa Declaração de Cartagena, tá? Então, uma grave e generalizada violação de direitos humanos. No país em que essa pessoa vive, há uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Tá? Então, esse é o refugiado, ele tá nessa situação. E os países fazem um tratado internacional em que se comprometem a receber pessoas nessa situação, tá? Então, o Brasil,
quando ele recebe refugiados, ele está cumprindo um tratado internacional que ele quis assinar, que ele assinou, tá bem? A lei lá, pessoal, na lei existe a previsão de uma cláusula de exclusão, ou seja, quem não é refugiado, tá? Então, a própria lei determina determinadas hipóteses que não seriam refugiados, ou que já tem uma assistência por outro organismo das Nações Unidas, tá? Que não o Alto Comissariado para Refugiados. Então, ele está numa outra situação, então não vai ser situação de refúgio, tá? Então, o próprio Acnur não reconhece, tá? Não dá esse suporte para esse indivíduo, então ele vai receber uma proteção em relação a outros estados, por exemplo, o apátrida, tá? Ou aqui, que ele seja nacional brasileiro, porque o refugiado é alguém que não tem nacionalidade brasileira e, portanto, ele não pode ficar no território em que ele tenha nacionalidade ou que ele tenha residência habitual. Então, se ele já é residente no território nacional, ele é brasileiro e não é refugiado, tá? Ou aqui, fala. Esse artigo 3º é da Lei 9474? Isso, exatamente. Tá. E aqui, pessoal, que seja ele o autor do crime, tá? Então, se ele, de alguma forma, ele é um autor de crimes de guerra, de crimes contra a paz ou crime contra a humanidade, ele não vai poder também ter o status de refugiado. Aí a nossa lei brasileira, isso já está no tratado, adicionou aqui o crime hediondo e participado de atos terroristas ou tráfico de drogas. Tá? Eu até particularmente tenho um artigo sobre isso, que eu acho que a lei aqui andou mal, mas aí é outra história, se vocês tiverem interesse, está lá na revista da Defensoria Pública da União. Tá? Mas essas seriam as cláusulas de exclusão. Ou se ele for culpado de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. Também uma possibilidade bem ampla, digamos assim, para excluir alguém da situação de refugiado. Tá? Mas quem faz, pessoal, eu já volto ali, mas quem faz, pessoal, esse juízo sobre o que é, se a pessoa é ou não é refugiada, é o Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão interministerial, tá? Então, é um órgão que ele é composto, tá? Por representantes aqui, ó, vejam, do Ministério da Justiça, das Relações Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação, da Polícia Federal e a Organização da Sociedade Civil, tá? Então, esse órgão tá vinculado ao Ministério da Justiça, ele que vai analisar se a pessoa é ou não é refugiada. Eu já volto aqui e vou falar do CONAR, tá? Então, é nesse sentido que a lei coloca lá quem se considera ou não refugiado. E o CONAR ele vai decidir se essa pessoa tem, digamos assim, preenche esses requisitos legais, tá bem? E aí, também, se ela tá ou não tá na cláusula de exclusão. Para reger a questão relativamente aos refugiados, nós precisamos pautar toda a disciplina de proteção aos direitos humanos dos refugiados nesses princípios aqui, non-refoulement, indúbio pró-refugiado e da unidade da família. O que seria o non-refoulement? Tá, pessoal? É um princípio que determina que, em hipótese alguma, o refugiado deve ser devolvido para o lugar em que há uma ameaça à sua vida, à sua integridade, tá? Então, esse é o princípio do non-refoulement. De nenhuma maneira a pessoa pode ser devolvida, tá? E o indúbio pró-refugiado? Bom, aqui muito parecido com o indúbio pró-réu, né, pessoal? Na dúvida, pró-refugiado. Então, se eu tenho dúvida se o que está sendo lá retratado é ou não é, se ele é ou não é refugiado, então, na dúvida, o órgão, né, no caso o CONAR no Brasil, ou os países, devem julgar favoravelmente ao refugiado. E o princípio da unidade da família. Esse princípio é super utilizado. Não é o que significa, pessoal?
significa que se um membro da família é reconhecido refugiado, os demais membros, eles vão ter o mesmo status do membro da família, não é? Não se pode dissolver a família. Então, se um deles ele é reconhecido refugiado, os demais serão reconhecidos por extensão. Então, é isso que prevê lá o artigo 2º da Lei 9474 de 97. Então, até vai ser um trâmite mais célere do pedido de refugiado. Todo o reconhecimento do refúgio é um... Oi? Todo o reconhecimento de refúgio, pessoal, é um ato declaratório, tá? Por quê? Porque a pessoa, ela já está naquela condição de perseguição, ou num contexto de violação, ela busca esse abrigo num outro país e o outro país declara essa pessoa refugiada e assume o compromisso de protegê-la, tá? Então, na verdade, não é um ato constitutivo, ninguém se constitui, digamos, refugiado. Claro que depende da declaração do país de reconhecer esse status de refugiado, mas essa é uma decisão declaratória. Trouxe aqui alguns dados, pessoal, ali no documento de vocês, no processo, no AVA, tem um CONAR em números, que é um documento mais amplo, tem todas essas tabelas e vai demonstrar um pouquinho sobre os refugiados no Brasil. Aqui eu peguei também junto com alguns dados do Acnur, tá? Então vejam que interessante, até para desmistificar um pouquinho, né, gente, aquilo que a mídia fala tanto a respeito da dificuldade dos países europeus em receber refugiados, né? E vejam só que justamente a convenção foi para recebê-los em vários territórios, pessoas oriundas da Europa. 57% dos refugiados, esses dados são de 2018, tá, gente? Então, agora eles estão um pouquinho desatualizados, né? Mas 57% dos refugiados, eles são provenientes de 3 países: Sudão do Sul, na África, Afeganistão, tá? E Síria, tá? Claro que o maior aqui é na Síria, que a gente tem acompanhado, né, a guerra civil na Síria. Tá? E quais são os países que mais acolhem refugiados? Aí também que desmistifica um pouco, é o Irã, o Líbano, a Turquia, vejam, a Turquia que mais recebe de todos, Uganda e Paquistão, tá, pessoal? Então, são esses países que mais recebem refugiados no mundo. E no Brasil, os nossos pedidos por origem, tá, em 2018, a gente tinha mais pedidos da Venezuela, depois do Haiti, Cuba, China, e aí aqui Síria, tá? Hoje os pedidos da Síria cresceram também. Mas, claro, qual é a grande dificuldade? É a distância, né, pessoal, em relação à Síria para as pessoas virem ao Brasil. E aqui é Venezuela, porque são os nossos vizinhos. E o Haiti também, eu vou falar já sobre esses 2 países, e a gente vai falar sobre um outro mecanismo de fazer o acolhimento desses indivíduos. E aqui também, só um gráfico de aumento, né? Olha só a diferença de 2018 para 2017, tá? Então, só para demonstrar como isso aumentou exponencialmente, tá? Importante, pessoal. A pessoa só pode pedir refúgio, pessoal, quando ela entra no território nacional. Ela não pode pedir refúgio quando ela está no seu país de origem. Então, ela tem que sair do seu país e aí ela vai entrar num país e vai pedir refúgio nesse país, tá? Tanto que uma das grandes brigas na União Europeia, não sei se vocês acompanharam pelo noticiário, é que segundo a convenção, no primeiro país que essa pessoa chega, é que ela deve pedir refúgio, ela não teria o direito de escolher, digamos assim, os países. E aí, claro, as portas de entrada desses indivíduos na Europa acabam ficando com mais contingente populacional de refugiados e migrantes também, migrantes econômicos. E aí, então, há acordos dentro da União Europeia para que os demais países façam
o acolhimento desses indivíduos ou paguem, digamos assim, uma ajuda financeira para os países, que são os países acolhedores, tá? O refúgio, isso é uma coisa importante, pessoal, não se confunde com migração econômica. A migração econômica diz respeito ao indivíduo que tem uma condição econômica ruim ou que busca uma condição econômica mais vantajosa. Então, por exemplo, em relação aos brasileiros que vão morar no exterior, eles não seriam refugiados, eles seriam migrantes econômicos. A gente pegou muitos casos, por exemplo, de Angola, tá? Angola, ela teve a guerra civil mais longa da história. Naquele momento de guerra civil, aquelas pessoas que se deslocaram eram refugiados. Posteriormente, hoje Angola tem uma estabilidade, né? Uma estabilidade institucional, política, econômica, digamos assim, embora haja muita pobreza no país, tá? E as pessoas acabam fugindo daquele contexto de pobreza. Esse contexto de pobreza não é caracterizado como refúgio, tá? Então, esse contexto de pobreza vai caracterizar um migrante econômico, tá? E aí não há um compromisso dos estados, e aí você sabe muito bem por quê, né? Em acolher, em fazer o acolhimento desses migrantes econômicos, tá? Quando há a solicitação, então, quando o indivíduo ingressa no território nacional, ele faz a solicitação de refúgio. Então, ele é um solicitante, e no momento em que ele é um solicitante de refúgio, ele já tem uma proteção garantida pela lei, tá? E no momento em que ele faz essa solicitação, qualquer procedimento administrativo de retirada dele tem que ficar sustado, vai suspender até que se finda o procedimento de averiguação da condição de refugiado, tá? E outra coisa, né, pessoal, mesmo que o ingresso seja de forma irregular no país, ele pode pedir refúgio. A maioria dos ingressos, inclusive, são de forma irregular, tá? Então, isso não vai ser nenhum problema para o sujeito pedir refúgio, tá? Então, fazendo o reconhecimento dessa condição de refugiado, ele não pode ser expulso, não pode ser extraditado, tá? Não pode ser deportado, nenhuma medida de saída do território nacional, ok? E como que se dá esse procedimento? Então, se dá com um pedido que ele faz na Polícia Federal. Por que na Polícia Federal, pessoal? Porque é a autoridade migratória. Nós falamos sobre isso nas últimas aulas. Então, ele vai receber um protocolo. Esse protocolo de solicitante de refúgio. Com esse protocolo, pessoal, ele já vai receber uma carteira de trabalho provisório e já vai regularizar a sua estada no país. E aí é iniciado um processo no CONARE, que nós vimos que é o Comitê Nacional para Refugiados. É o CONARE, esse órgão interministerial aqui, que vai decidir se ele é ou não é refugiado. Então, vai fazer uma entrevista com ele, vai analisar os documentos dele, vai analisar a história dele. Claro que a maioria não tem documento, né, pessoal? Por quê? Porque às vezes vem num contexto de fuga que não é apto a trazer os seus documentos. Mas vai analisar a história dele, afinal de contas, de onde ele veio, onde que ele morava, se, por exemplo, for de alguma localidade ali, que há por exemplo, um território, pode ser que alguma parte do território esteja em conflito, outra não. Então, isso tudo vai ser apurado nesse procedimento do CONARE, tá bem? Então, aqui estão as competências do CONARE, lá na Lei 9474. Não sei, tá pesado o PPT, gente? O Paulo tá perguntando aqui. Tá normal para vocês a aula ou não? Para mim tá tranquilo, tá rodando bem até. Para mim também tá normal. Opa. Vou responder para ele aqui que tá normal. Muda para Vivo Fibra. O mundo não é mais dos nerds, nets. É, isso aí. Ó, tem alguém ganhando, meu. Mexeu. Ó.
Boa noite, Lidiane. Bom, então, pessoal, aqui, ó, no inciso, olha o pessoal com comissão da Vivo, ó. É? Olha aí, Clóvis. Bom, pessoal, então aqui, ó, tem as competências do CONARE no artigo 12 da Lei 9474, tá? Então, o CONARE é que vai analisar se a pessoa é ou não é refugiada, tá? Então, vai analisar, vai fazer a entrevista. Temos um plano. Clóvis, é. Então, vai fazer essa entrevista e é o próprio CONARE que vai determinar também a perda da condição de refugiado, tá, pessoal? Quando a pessoa, por exemplo, pratica algum ato incompatível com essa situação de refugiado, tá? Se for comprovado, por exemplo, envolvimento em terrorismo, em tráfico internacional de drogas ou coisas do gênero, pode ser determinada a perda da condição de refugiado. E aí, a partir dessa perda, evidentemente, o sujeito pode ser eventualmente extraditado, tá? Ou até expulso, dependendo do caso. E o outro órgão que trata da questão do refugiado não é um órgão nacional, o CONARE é um órgão nacional. Por quê, pessoal? Porque cada país que vai analisar se o indivíduo é ou não é refugiado. Aqui, ó, eu esqueci de falar, tá? Da decisão do CONARE cabe recurso para o ministro da Justiça. Lembram do caso do César Battisti, que a gente falou? Então, o que aconteceu? Ele pediu refúgio, o CONARE negou o refúgio para ele, e ele recorreu, e o ministro da Justiça, então, que era, na época, o ministro Tarso Genro, decidiu que ele se enquadrava na condição de refugiado. Aí vejam que interessante, pessoal, porque essa condição de refugiado determina, não é, o trancamento, a impossibilidade de um pedido de extradição. Mas aí o Supremo Tribunal Federal analisou o mérito da decisão do ministro da Justiça e entendeu que ele não era refugiado, tá? E aí, então, o que aconteceu no caso concreto, vocês sabem, né? Determinou lá a extradição, mas que o presidente da República poderia eventualmente negar num juízo político. E aí foi o que acabou acontecendo, né, nesse primeiro, digamos assim, capítulo da novela César e Battisti. Depois a gente viu que isso voltou atrás e ele acabou sendo, então, fugiu para a Bolívia e depois foi extraditado, tá? Mas aí, então, o ministro da Justiça poderia decidir todos os casos, né, de reconhecimento de refúgio. Esse foi o único, né, que o ministro da Justiça teve uma decisão contrariamente à primeira decisão do CONARE. Claro, né, gente, pelo grande aspecto político envolvido, tá? E o Acnur, então, pessoal, o Acnur é um órgão das Nações Unidas. Depois olhem lá um videozinho sobre a história do Acnur, bem bacana, tá? E ele é um órgão para tratar dos refugiados, mas não é ele que reconhece o status de refugiado. Quem reconhece são os países que aderiram ao compromisso, a um tratado internacional para proteger os refugiados. Então, são os países que fazem a análise para ver se as pessoas têm ou não têm a condição de refugiado. E aí, o Acnur, na verdade, ele participa no sentido de fiscalizar, de verificar se os países estão cumprindo o tratado internacional, se tem se comprometido à proteção dos refugiados, as políticas relacionadas aos refugiados, os campos de acolhimento de refugiados, que a gente vê muitas vezes nas fronteiras dos países. Isso tudo vai demonstrar um engajamento do Acnur para tratar desse tema, tá bem? Então, a situação do refugiado é essa, pessoal. Então, o que é o refugiado? O refugiado é o sujeito que sai do seu território nacional, que ele tem residência habitual, em razão de motivos de perseguição ou por grave generalizada violação dos direitos humanos, e ele foge para outros países. Então, quando se trata do Brasil, ele ingressa no Brasil e ele solicita refúgio na Polícia Federal. Há um procedimento no CONARE, Comitê Nacional dos Refugiados, que vai fazer análise se esse indivíduo é ou não é refugiado. A análise é uma análise um pouco demorada, digamos assim, e por isso que há um grande passivo no CONARE, tá? É verificado um grande passivo, e logo que ele entra no território nacional, então, ele recebe
uma autorização de residência como solicitante de refúgio, tá? Então, e são verificadas as condições desses indivíduos. E aí, o que nós temos paralelamente a esse compromisso internacional? O Brasil, então, aderiu ao refúgio, é parte dos direitos humanos, regulamentado por meio de um tratado internacional. Começou, né, ali por 2014, mais ou menos, nós tivemos 2012, desculpe, nós tivemos aquele terremoto no Haiti, tá? E aí começou a observar um grande contingente de pessoas que se deslocavam do Haiti para o Brasil, tá? E aí o Brasil começou a receber inúmeros pedidos de refúgio desses haitianos. Mas seriam esses haitianos refugiados dentro do conceito que nós acabamos de estudar da convenção? E aí o CONARE, claro, se viu as voltas, não é, dessa grande crise migratória promovida pelo Haiti e a busca, né, dentro do território nacional. Se vocês forem buscar documentos da época, vão ver que muitos vinham por coiotes e se eles ingressavam no Brasil ali pelo Acre, mas ao mesmo tempo o Brasil não tinha condições de mandar essas pessoas também de volta para o Haiti. Olha como é que estava o Haiti totalmente destruído por aquele terremoto. Então o CNIG, tá? Ele Conselho Nacional de Migração, tá? Que é um órgão também que faz parte do Ministério do Trabalho, tá? Com outros braços, digamos assim, trata da política migratória. Então não é aqui o CONARE, não era quem tratava de refugiados, tá? Que tratava da política migratória. Se viu, digamos assim, numa situação de ter que regulamentar a questão relativa a esses haitianos. E aí, então, foi editada uma portaria interministerial, tá, envolvendo vários ministérios, sobre a concessão de visto para os haitianos, para eles virem ao Brasil, e também de residência, tá, de residência humanitária. Então, o Brasil começou a regularizar, neste momento, em 2002, uma possibilidade dessas pessoas, desses haitianos, residirem no Brasil em razão de motivos humanitários, em razão de um desastre ambiental, como foi ali no terremoto, que foi bastante noticiado, tá? E isso se deu num primeiro momento. Depois nós tivemos, então, a crise da Venezuela, que, novamente, uma crise política, institucional, mas que levou aí um contingente a saída de venezuelanos muito grande, tá? Então, nesse meio tempo, então, com a vinda dos haitianos, e aí depois também a gente teve, né, tem outros senegaleses também, vem muito para cá, mas são os haitianos que suscitaram a questão relativa a como enquadrá-los para fazer o seu acolhimento, porque eles não seriam refugiados dentro do conceito de refúgio que nós vimos, porque não estava em guerra o Haiti. O que estava acontecendo no Haiti é, na verdade, toda a... já te dou a palavra, Roberto. É uma instabilidade relacionada a um desastre ambiental de grande proporção. Fala. Professor, esses casos aí, o que justificou? Porque a gente agora, a gente passou por tudo isso, ouviu o noticiário, mas a gente não entrou nessa matéria aí. Me parece uma questão até política, porque a hora que o país mais precisa deles, ele sai do país e daí a ONU acolhe. Por exemplo, os haitianos, terminou o terremoto lá, tem que reconstruir o país, daí eles se evadem de lá, vão buscar, até no caso dos brasileiros, uma situação melhor econômica. Os venezuelanos, na verdade, eles vão embora. Eles não têm nada lá, né, Roberto? Então, tipo, eles não têm... Mas daí é mais fácil manter eles lá no país deles e mandar comida para lá. Mas não tinha, a situação era bem... Depois até... É questão política, né? Tem até um vídeo... Não humanitária. É humanitária. E tem até alguns vídeos sobre... É que nem o Brasil, dá um terremoto aqui, a hora que o país precisa dos brasileiros para trabalhar, vão embora. Então, político.
Na realidade, ali, o que aconteceu no Haiti, tá? Teve essa questão do terremoto e tinha muitas gangues também no Haiti. Então, a população não tinha segurança nas ruas e tinha uma grande fome, porque as pessoas não tinham o que comer, não tinham onde morar. Eu tenho até conheci, tive um colega que era diplomata e ele fez a missão do Haiti, disse que era bem complicada a situação. Mas coitadinho que realmente precisavam, eu lhe garanto, ficaram lá. Os que mais espertos saíram e vieram para o Brasil, então. Vou Isso procurar outro lugar. Os era que precisavam ficaram lá, tipo, ter mandado comida, mandado roupa, seu. uma crítica até que é pertinente, porque, claro, quem acabou vindo foram homens, tá? De mais ou menos 20, 30 anos, e a família às vezes não ficou, não conseguiu vir. Porque essas pessoas que tinham aí mais saúde ou dinheiro para conseguir sair, né, do seu território, tá? Porque tinham que pagar os coiotes, mas é uma questão bem interessante. Mas, enfim, o que o Brasil fez? O Brasil fez uma acolhida humanitária desses cidadãos. Então, concedeu residência para essas pessoas para fins humanitários, porque eles não eram refugiados. E aí, com o advento da lei de imigração, em 2017, foi regularizada, tá, uma nova possibilidade de acolhida. Então, ao lado do refúgio, ao lado do asilo, que tem aqui uma tradição internacional em compromissos internacionais do país, o Brasil fez a previsão da autorização de residência ou acolhida humanitária ou visto de acolhida humanitária. Lembrando que o visto ele é sempre dado antes da pessoa vir, não é? E como o refúgio ele só pode ser dado quando a pessoa chega, não existe visto de refúgio, tá, pessoal? E a acolhida, a autorização de residência quando a pessoa vem ao Brasil. Portanto, para tentar aqui regularizar a situação de pessoas provenientes desses países. Aí, num primeiro momento, os haitianos e num segundo momento, os venezuelanos, tá? Então, na Venezuela, por isso que a gente viu lá um grande número de pedidos de refúgio, não é? Nós vimos um grande número de pedidos de refúgio, e aí o que o Brasil fez? Fez um decreto dizendo, olha, esses sujeitos podem ter, as pessoas que são oriundas da Venezuela, podem ter a autorização de residência de forma mais facilitada, desde que seja comprovada, evidentemente, a procedência desses indivíduos. Então, eles poderiam tanto optar pelo acolhimento com base no refúgio, mas aí teria que ser estudada a situação deles, quanto a perseguição, quanto a grave generalizada violação de direitos humanos, ou também o Brasil fez o acolhimento desses venezuelanos por meio aí dessa disposição prevista na Lei de Imigração, esse artigo 14 é o artigo 14 da Lei de Imigração, permitindo, então, que esses indivíduos provenientes do Haiti e da Venezuela pudessem se estabelecer no território nacional e tivesse uma autorização de residência. Aí, posteriormente, eu fiz até lá no material de vocês, tem um vídeo Missão Pacaraima. O que acontece até hoje? Então, na fronteira, a única fronteira, não é, por terra, digamos assim, entre cidades no Brasil com a Venezuela, é em Pacaraima, em Roraima, tá? E ali, então, existe um projeto, uma missão, digamos assim, do Exército Brasileiro, que é a missão a missão acolhida do Exército Brasileiro, tá? Que é uma missão no sentido de acolhimento desses indivíduos. Primeiro, tem abrigos em que eles vão ficar, e a Defensoria também faz a atuação lá de fazer a triagem e o encaminhamento, a entrevista com essas pessoas. A maioria não, mas muitos são indocumentados e também trazem menores, que são menores desacompanhados dos pais, o responsável. Então, por exemplo, um tio que traz um menor, aí às vezes o casamento, que é um casamento forçado para o menor, então tudo isso é identificado ali na fronteira. Depois vocês podem ver aquele videozinho que eu estou indicando para vocês, está ali no link de vocês, Missão Pacaraima, bem bacana, tá? Que é feito junto com essa operação acolhida do Exército e da Defensoria e de outros órgãos, tá? E como que isso tudo se deu, né, pessoal? Começou em 2016,
tá? Que houve uma intenção de deportação em massa de 450 venezuelanos que não se encontravam de forma regular no território nacional. E aí depois, então, houve lá um pedido de impedimento dessa deportação. Se vocês acompanharem, a governadora de Roraima determinou o fechamento da fronteira. E aí depois há um projeto do governo federal no sentido de fazer a abertura e o acolhimento. E aí, um projeto de interiorização dessas pessoas. Então, por meio, vejam quem vai trabalhar muito nisso, é a Organização Internacional de Migração, também vinculada às Nações Unidas, né, que dá bastante dinheiro para que haja o acolhimento dessas pessoas. E aí, essas pessoas são destinadas a vários locais pelo Brasil. Então, aqui as prefeituras elas se voluntariam para receber esses migrantes. Um exemplo disso foi Esteio. Então, Esteio aqui no Rio Grande do Sul recebeu aí um número de imigrantes da Venezuela e aí faz aí o primeiro acolhimento desses indivíduos. Até participei ano passado de um seminário bem bacana com o prefeito de Esteio e ele explicou como que eles fizeram e como que essas E depois foi Canoas, né? Canoas eu não sei, Sim, eles ficaram nos prédios ali perto da Universidade Federal, na Ubra, ali próximo à Ubra, que eram dos estudantes, e aí a prefeitura alugou, fez um negócio assim, colocaram acho que umas 300 ou 150 famílias ali. Então foi nesse sentido aí foi feita essa operação, bem bacana. E aí, por fim, a gente tem a figura do asilo, tá? E quem é o asilado? O asilado é o sujeito que é perseguido de forma individual, pessoal. Então, é diferente do refúgio. Vejam que no refúgio, o contexto de perseguição é um contexto coletivo. O indivíduo como parte de uma coletividade que sofre aí uma perseguição, que sofre aí uma violação de direitos humanos. Então, por exemplo, ele faz parte de uma etnia, ele faz parte de um grupo social, ele faz parte de alguém de determinada nacionalidade, tá? Ou o país está totalmente em guerra e aí ele sai e se desloca, assim como outras pessoas vão se deslocar nesse contexto. Já o asilo, ele é dado para uma pessoa individual que está sendo perseguida, tá? Então, é uma pessoa que está sendo perseguida por um motivo político, tá? Por um motivo de uma opinião política, ou aí porque houve normalmente, tá, pessoal? Nos casos, a América Latina tem muita tradição do asilo, tanto que se vocês forem ver na Constituição brasileira, vocês vão ver que lá no artigo 4º, que trata das relações internacionais, tem como princípio a proteção ao asilo político, não é? Por quê? Porque é aquele contexto de justamente reconhecer o asilo como direito fundamental é que se faz um processo de democratização e emerge a Constituição de 88. E o refúgio ele foi se dar, embora o Brasil tivesse o compromisso antes, a regularização legislativa do refúgio vai se dar apenas na década de 90, tá? Então a Constituição em si não vai falar do refugiado, não era uma realidade tão presente para o Brasil, digamos assim. Então, o asilo político, pessoal, é esse sujeito que tem aí, ou que sofreu um presidente da República que sofreu um golpe de Estado, ou algum indivíduo aí mais, digamos assim, que ele expressou alguma opinião ou algum ato contrário ao governo e por isso ele está sendo perseguido. E aí, então, ele sai do território nacional e requer uma proteção de outro país, tá? Ele requer uma proteção de outro país. E esse país, então, por um ato discricionário seu, tá? Do Estado, pode receber esse indivíduo ou não. Ele pode entender que isso seria, na verdade, uma perseguição política ou não. Esse asilo, pessoal, ele pode ser dado também de forma diplomática. Isso também é uma diferença do refúgio que não tem. O que isso significa? Que o solicitante de asilo, ele pode ir na embaixada de um país, tá?
na embaixada de um país pedir uma proteção desse país. E essa proteção, então, ela vai se dar de forma provisória para que ele seja deslocado ao país mesmo, e aí ele tenha lá a concessão do asilo territorial, que é aquele que é dado pelo estado em que ele busca um abrigo em razão de uma perseguição política, tá? Então, o asilo é sempre uma questão individual, tá? Ele é concedido de forma discricionária, tá? É concedido de forma discricionária pelos estados e ele se dá por razões políticas. Então, por uma opinião política ou por alguma questão envolvendo uma destituição de poder político, tá? Então, ele tem, embora ele tenha previsão lá no artigo 14 da Declaração Universal de Direitos Humanos, como a possibilidade de toda pessoa vir a requerer, não é, o asilo de forma geral. Mas são os estados, embora a pessoa tenha o direito de fazer uma solicitação de asilo, são os estados, pessoal, que têm aqui uma discricionariedade de conceder ou não asilo, tá? Como eu falei anteriormente, a América Latina tem uma tradição de regularizar a questão do asilo. Então, é um instituto, muitos autores dizem que é um instituto típico, né, desenvolvido na América. E aí vai ser regularizado no primeiro momento, em 1928, a questão de conceder proteção ao perseguido político, e depois, não é, com a Convenção Interamericana de 1954, de Caracas, também vai haver aqui os pressupostos relativamente à possibilidade de alguém requerer o asilo territorial aqui regulamentado por convenção. E por que o contexto da América Latina? Razão dos crimes políticos, golpe de Estado, opiniões, filiação política. Então, é sempre um ato, é algo individual desse indivíduo e, diferentemente do refúgio, que é declaratório, o asilo, pessoal, é um ato constitutivo. Ele é dado, então, a partir de uma decisão do Ministério da Justiça, tá? Então, do presidente, por meio do Ministério da Justiça, que vai conceder asilo político ou não. E se o asilo foi pedido na embaixada, quem vai analisar vai ser o ministro das Relações Exteriores, por orientação do presidente, tá? Esse é o conceito de asilo. Aí eu tenho aqui para vocês, né, um caso super famoso do Julian Assange. Eu vou botar ali um videozinho rapidinho para vocês, aí dá para entender bem a diferença entre um e outro. E aqui do filme, tá, do Edward Snowden, ele era um ex-agente da CIA, pessoal. Ele era ex-agente da CIA. Vocês lembram desse caso? E aí ele divulgou vários segredos da CIA. E o Julian Assange também, ele fez esse Wikileaks, né? E aí ele divulgou vários segredos da... Atualmente está preso, né? Atualmente está preso, isso aí. Atualmente está preso. Tá na União... Qual deles está preso? O Assange. E... Então, agora tá mais lento mesmo. Tá aqui. Aí tem aqui, antes dele ser... Ele vai ser preso, tá? E já vou falar um pouquinho sobre isso. Olha que interessante. Mas ele fala um pouco desse caso, é bem legal. Não sei se vai rodar. Acho que eu tenho que fechar aqui um pouco. Não tá rodando. Não tá dando certo. Não, agora foi. A polícia britânica prendeu hoje o criador do site Wikileaks. Julian Assange passou quase 7 anos refugiado na embaixada do Equador em Londres. Refúgio, né, gente?
Não houve fuga, disfarce, nada parecido com filme de agente secreto. Julian Assange saiu pela mesma porta em que entrou. O Equador retirou o asilo político porque o hacker teria violado convenções internacionais. O australiano se ocupava de revelar documentos secretos de vários governos no site dele, Wikileaks. Com contatos mundo afora, o ativista se asilou na embaixada em Londres, depois de um pedido de extradição da Suécia em 2010. Procuradores suecos queriam apurar denúncias de crimes sexuais de 2 mulheres. Com uma, ele teria insistido em fazer sexo sem camisinha, o que seria uma coerção. Com a outra, Assange também teve relações sexuais, mas uma das vezes foi enquanto a mulher dormia, o que poderia ser considerado estupro. O hacker sempre disse que tudo foi consentido. O caso tinha a ver com outro país. Essa história do Assange é uma trama internacional. Ele é um ativista australiano que tinha sido denunciado por crimes sexuais na Suécia, acabou fugindo aqui para Londres, no Reino Unido, e ficou durante anos refugiado aqui na Embaixada do Equador com medo do governo americano. Assange tinha publicado mais de 250 mil documentos secretos do Pentágono e sempre achou que fosse ser extraditado para os Estados Unidos. O governo americano confirmou hoje o pedido de extradição. Era isso que mantinha Assange confinado numa sala de 20 metros quadrados. A polícia de Londres chegou a vigiar a embaixada dia e noite, mas jogou a toalha depois de gastar mais de 11 milhões de libras. O inquérito sueco acabou arquivado há 2 anos, mas o ativista já era um foragido no Reino Unido. Ele tinha faltado uma audiência exatamente sobre extradição. E por isso a condenação hoje foi rápida. Assange pode ter que passar 1 ano numa cadeia britânica. Os advogados dele declararam que esse é um precedente perigoso contra jornalistas que publicam verdades sobre os Estados Unidos. Depois da prisão, o Ministério Público sueco também reapareceu. Informou que recebeu um pedido formal para reabrir as investigações sobre as denúncias. Ainda não há certeza sobre o destino de Assange, e muito menos se valeu a pena na embaixada. Então, pessoal, ele acabou. Hoje ele está preso lá no Reino Unido. E os Estados Unidos já fez o pedido de extradição dele. Mas é um exemplo de asilo e não refúgio. Vejam que as pessoas confundem muito, né? O que é refúgio e o que é asilo. Tá ok, minha gente? Então, seriam essas as minhas considerações da aula de hoje. Né? Agora a gente tem a live. Espero ver vocês lá. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Tem muito... Não, certinho, é isso aí mesmo. Profe, Oi, fala, uma Carla. colocação. O artigo 3º da Lei 9474, ela fala, então, sobre a cessação, né, do refúgio, né? E no caso do asilo, ela não tem específico um artigo? A Lei 9474 não, tem aqui, ó, na Lei 3.445, que é a Lei de Imigração. O asilo está na Lei 13.445, tá? Aí eu tenho outra coisa que eu quero falar para vocês antes de terminar a aula. Hã? Não, eu estava no sentido de que se tem como excluir a condição de asilo, e está previsto exatamente um rol, assim, nos artigos dessa lei da 13? Não tá, não. O asilo é uma decisão discricionária do Estado. O que, na verdade, define é se é algo político ou não. Por exemplo, nesse caso da Wikileaks, tá? O Reino Unido não considerou que ele revelou segredos do governo americano e para o Reino Unido isso não era motivo de acolher ele, entende? Por isso que Eu achei que estava previsto um rol, assim, de situações. Não tá previsto. Como é um motivo político, é uma avaliação de país a país. De estado, do estado por estado. O que eu quero falar para vocês, pessoal, é que na aula que vem eu preparei uma aula especial, tá? A gente vai ter uma convidada aqui que vai falar sobre transporte aéreo internacional do Brasil, tá? Então a Maria Luísa Targa, ela fez o mestrado dela eu não sei se o Davidson tá aí ou não. Tá aqui o Davidson. E ela fez o mestrado dela sobre a aplicação da Convenção de Varsóvia de Montreal, viu, Davidson? E então, que eu estou falando pro Davidson porque ele que tinha falado, né, pessoal, me questionou numa das aulas,
E aí, como a gente teve essa prorrogação da nossa disciplina, e eu acho que é bem bacana a gente poder trazer esse tema. Eu não sei se vocês viram, recentemente teve uma medida provisória sobre a questão da compra das passagens aéreas. Ela pode eventualmente falar sobre isso também, vocês podem questioná-la, tá? Então, ela vai falar aí com a nossa turma na aula que vem. Eu botei um outro, uma outra, como é que se diz? Outro código, tá, pessoal, da reunião. Eu vou depois divulgar no nosso grupo de WhatsApp para que outras pessoas, se quisessem assistir também, pudessem assistir, tá? Embora seja um evento especial para a turma de vocês, tá joia? Então, eu convidei para a turma de vocês, mas como eventualmente, se outras pessoas tiverem interesse na IMED, a gente fez a abertura, ok? Seriam essas, pessoal. Então, tá aqui, ó, tá aqui a palestra para a aula que vem. E aí aqui tem também uma tarefazinha bem simples, só para dar ponto para vocês, que eu sou muito boazinha, que é dizer o conceito de refúgio e o conceito de asilo, tá? Seria isso, gente. Beijo, beijo. Beijo, Daiane. Até mais, daqui a pouco no webinar. Quê? Vamos lá para o webinar. Daqui a pouco. Até para lá. Vamos nos preparar agora. Eu vou comer uma coisinha depois do aula. Depois da webinar. Tá Bons colegas, bons professores. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até já. Tchau. Ai,